Olá pessoal, bom dia, boa tarde, boa noite. Estou gravando esse vídeo aqui, mais um dos episódios do nosso Experiências VIP Pares, para compartilhar um pouquinho com vocês algumas experiências profissionais, algumas coisas que acontecem no nosso dia a dia, né? E que, assim, de certa forma, algumas coisas nos chocam e algumas coisas nos, sei lá, não tem como explicar alguns acontecimentos, né? É, Primeiro, assim, primeira questão é muito voltada ao ponto de onde se referindo à questão de acreditar, né? Acreditar no sentido de o quanto é possível ou o quanto os gestores, né, estão preparados, né, e são capazes de entender e acreditar que a pessoa com deficiência que está trabalhando, né, ou que faz parte da equipe dela, realmente é um colaborador como qualquer outro, né, que deve ser tão somente questionado ou é, cobrado, digamos assim, né, por aquilo que faz parte do seu dia a dia, né, e não limitado ou quando se coloca a sua deficiência, né, como uma limitação profissional, né. Hoje, em algumas empresas, ou se não na maioria delas, né, se vê essa questão de a necessidade de se contratar pessoas com deficiência, né, para fazer parte do quadro, mas muito no sentido de eu preciso contratar porque eu preciso cumprir uma meta, né? Eu preciso cumprir algo que é obrigatório, né? E até que ponto, né, essas empresas realmente confiam, né, que a pessoa com deficiência que vai fazer parte do seu quadro de funcionários, ela vem para colaborar, para mostrar o quão profissional ela é, né, e que ela vai fazer parte daquilo não somente como uma meta imposta pelo governo, e sim como alguém que pode colaborar de forma positiva para o dia a dia, né? Para trazer uma outra visão de profissional, uma outra visão de pessoa, para conseguir sensibilizar pessoas que fazem parte de uma equipe, né? E o quanto que as empresas também preparam esses gestores, né, para receberem essas pessoas com este perfil, né? Existe um grande questionamento voltado a esse ponto, e é o questionamento que eu faço aqui, né? Até que ponto as empresas realmente recebem as pessoas com deficiência com o intuito de desenvolvê-las, com o intuito de fazer com que elas se sintam parte integrante de equipes, de empresas. Em que momento é pensado isso, né? Será que existe algum projeto dentro de alguma empresa onde se pensa em um profissional com deficiência que possa alcançar os graus mais altos de liderança? Hoje, percentualmente, essa possibilidade ou essa condição é mínima, se não quase zero, né? Quantas pessoas com deficiência nós vemos em posições de liderança? E quais os tipos de deficiência que as empresas entendem como sendo passíveis ou capazes de ter essa posição de liderança? Essa questão é muito aberta, né, no sentido de, né, será que a minha preocupação ou a minha necessidade é legítima? Qual é o papel do gestor? Qual é o papel do diretor da empresa, do gerente, do presidente das empresas nesta questão, neste ponto? Será que realmente existe essa preocupação? Hoje,
digamos que 80, 90%, não. Porque muitas das vezes essas empresas ou as empresas contratam esse tipo de pessoas com esse perfil tão somente para cumprir uma meta, para bater uma cota que é imposta pelo governo. Só que, será que somente isso atende à necessidade daquele profissional, né, que se empenhou, que se esforçou, né? E é estranho, porque quando você vai fazer um PDI, né, que é o Plano de Desenvolvimento Individual, né, eu recebi um relato de uma colaboradora, né, que ao se estar à frente do gestor para se fazer o seu PDI, né, esse plano de desenvolvimento, né, e ela obviamente, né, colocou os pontos que necessitaria para atingir um determinado objetivo profissional, e uma coisa muito me espantou quando ela falou que o gestor questionou ela de que forma que ela ia atingir esses objetivos, né? De que forma ela entenderia que seria a forma ideal de se alavancar essa carreira, né? E essa colaboradora chegou para a gestora e falou: não, a maneira de eu conseguir alavancar a carreira é estudando cada um desses pontos que eu citei como a forma ideal de eu conseguir chegar ao cargo de liderança que eu tanto almejo. E a gestora chegou para ela e perguntou: ué, mas você só vai estudar? Aí, ouvindo esse questionamento, você pergunta: tá, só que isso seria um gestor que está preocupado em formar essa pessoa? Ou ele está preocupado em quê? Porque se realmente existisse uma preocupação legítima com relação a eu estou com uma pessoa da minha equipe que tem uma pretensão, eu acho que a ideia seria não questioná-la se ela só vai estudar, mas entender que, olha, estudar é importante, mas procure a vivência, procure entender como se faz, né? Procure pessoas que te deem um direcional para que você consiga entender tanto teoricamente quanto na prática este caminho, né? E quando essa pessoa questionou ou colocou em seu PDI uma formação para liderança, que seria o último passo desse PDI, né? Esse gestor questionou: mas para que você tá aqui? Para que você quer colocar um item que se relaciona à liderança dentro do seu PDI, sendo que o seu cargo é um cargo de entrada, digamos assim? Ela: não, mas é o que eu almejo. Se eu almejo ser um líder, eu tenho que começar desde o início, desde o primeiro momento que eu estou aqui dentro, eu tenho que pensar nisso como objetivo final. E a gestora disse que questionou, falou para ela que não é assim. Se você está entrando agora, você tem que dar um primeiro passo. Você tem que pensar onde você está. Você não tem que pensar no futuro. Você tem que pensar onde você está. Né? E esse relato é o que me trouxe aqui para tentar entender o quanto é legítimo, o quanto existem gestores que estão preparados ou preocupados em fazer com que esse colaborador realmente tenha um futuro dentro da empresa, realmente tenha uma carreira dentro da empresa, o quanto que cada gestor tem essa legitimidade dentro do seu objetivo como gestor. Será que realmente
esta pessoa que faz esse tipo de questionamento para um colaborador, seja ele qual for, seja ele de ser com uma pessoa com deficiência ou pessoa sem deficiência, será que esse gestor realmente deveria estar nessa posição de gestão? Eu entendo que não, porque se trata de uma pessoa que ela não está ali para desenvolver pessoas, né? Me parece que, com base nesse relato, é que o objetivo dessa pessoa, dessa gestora, era tão simplesmente mostrar para essa colaboradora que o lugar dela era ali e que dali ela não ia passar. E que se ela sonhasse alguma coisa diferente daquilo, ela poderia ter certeza absoluta que aquilo não iria se realizar, pelo menos na gestão dela. Então, acho que é um questionamento que eu levo e que eu gostaria de trazer para todos, né? E para todas as empresas, nesse sentido, de o quanto que você, como empresa, tem essa preocupação. O quanto que você, como gestor, tem essa preocupação. E o quanto que você não é um gestor limitador. É um gestor que tem uma preocupação legítima e que entende aquela pessoa, aquele profissional com deficiência que está na sua frente, não tão somente como uma cota, como alguém que vai ocupar uma cadeira que um outro profissional que de repente você desejaria que estivesse ali está ocupando. O quanto que é pensado, é planejado e é organizado essa entrada, essa integração, essa interação da pessoa com deficiência ou de qualquer outro tipo de diversidade dentro das empresas. Esse é o meu questionamento e esse é o Experiência VIP Pares. Tchau, pessoal.